Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, te dando paz, saúde, alegria, fé e esperança. Minha amiga, meu amigo, neste momento eu quero dizer a vocês que desejo para vocês um ótimo, excelente dia de paz, de alegria, para aqueles que estão no trabalho, para aqueles que estão ainda acordados, para aqueles que estão estudando, né? Porque tem pessoas que às vezes estudam até tarde, né? Minhas queridas, que Deus abençoe. Eu quero já ler poucas palavras aqui e já logo orar por vocês, porque tem dias que a oração chega pela metade e é ruim isso, né? A oração chegar pela metade, porque o propósito é de orar para o Brasil e o mundo, para os necessitados, para os enfermos, para os desempregados, para os hospitalizados, por todos, para os trabalhadores, pais de família, para todos, né? Então a oração tem que chegar, ela tem que chegar para vocês, conforme deve chegar, conforme vocês merecem receber esta oração, né? Assim como vocês têm dado ouvido a palavra de Deus, a oração, então tem o dever de fazer o melhor para que a oração chegue até vocês. Minhas amadas e meus amados, eu gostaria de ler aqui poucas palavras aqui em Lucas, para que não tome muito tempo da oração, poucas palavras em Lucas 26, que em Lucas 26, depois eu faço algum comentário bem rápido sobre essa palavra. Porque os quais que de mim e da minha palavra se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vir na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que os quais estão alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, minhas amadas? Amém, meus amados? Minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amadas irmãs, minhas amadas amigas, meus amados amigos, minhas queridas inscritas no meu canal. Esse comentário aqui dizem
que qualquer que se envergonhar de mim ou da minha palavra, me envergonharei dele, né? Na glória, quando vier na glória, envergonharei também aqui dizendo, né, que se envergonhará também na presença do Pai, na presença de Deus, né, e dos santos anjos. Aqui Jesus disse que aquele que se envergonhar da palavra dele, naquele dia, ele vai envergonhar dele. O dia que ele vier na glória, ele vai se envergonhar dele, ele vai se envergonhar dela. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, minhas amadas amigas e amigos, será que tem pessoas que necessitam de Deus, que precisa de Deus, mas tem vergonha de pedir oração, tem vergonha de chegar até a igreja e dizer, olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de Deus. Será que dentro da igreja tem pessoas que lá dentro dá paz do Senhor, mas quando chega na rua se sente vergonha de dar a paz do Senhor, porque se sente envergonhado, porque alguém vai olhar para ela e vai criticá-la porque ela está dando a paz do Senhor para a sua irmã e para os seus irmãos? Pois existe isso. Muitas pessoas necessitam de uma cura, necessitam de um milagre, está enfermo, está enferma, mas tem vergonha de se achegar a Deus. E naquele dia, Jesus vai se envergonhar desta pessoa. Porque para nós é uma honra chegar na presença de Deus. Quem deveria se envergonhar de nós e não se envergonha de nós é Deus. É tanto erro, tanto pecado, nós somos tão falhos, que quem deveria sentir vergonha de nós é Deus, mas o que ele só sabe sentir para nós, ele só sente amor por nós. Enquanto muitos têm vergonha de Deus. Então, minha amada amigas, meus amados amigos, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, existem pessoas que se envergonham de Deus. A pessoa às vezes está necessitada, mas ela fica naquela preocupação. Ah, mas se eu for na igreja, vão me ver ali e vão me criticar. Vai falar que eu me transformei crente, que eu sou crente agora, e vai começar a me criticar. Minhas amadas amigas, meus amados amigos, eu falo minhas amadas amigas, meus amados amigos, porque desde o momento que vocês confiou em visualizar esta oração da madrugada, em se inscrever, eu devo respeito a vocês, assim como vocês confiam em mim, de estar visualizando, de estar se inscrevendo, eu preciso respeitar vocês. Então, vocês são amadas de Deus, amados de Deus e amadas e amados por mim.
porque Jesus, ele diria dessa forma: meus amados, minhas amadas. É desta maneira que Jesus diria para vocês se ele estivesse aqui. É desta maneira que ele no passado tratou com as pessoas. Respeitou as pessoas assim, minhas amadas, meus amados. Só que para com ele não tiveram compaixão, né? Então, hoje não é diferente. Muitas pessoas que precisam de Deus, mas estão se envergonhando de Deus. E naquele dia, diante do Pai, Jesus vai se envergonhar dessas pessoas. Então, minhas queridas, meus queridos, se você necessita de Deus, não tenha vergonha. Porque, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, Jairo, ele tinha uma posição que talvez era um homem de posição, né? Que na posição dele talvez alguém pudesse criticar, né? Dele sair e ir até Jesus. Mas, gente, Jesus é o dono da vida. Jesus é maravilhoso. Jesus é o príncipe da paz. Jesus foi quem deu a vida por nós. Jesus nem um momento se envergonhou de nós. Nem por um momento ele teve vergonha de levar aquela cruz, de ser chicoteado, de ser ali açoitado. Ele não se envergonhou disso por amor de nós. E agora muitas pessoas se envergonham de Jesus. Então, minhas amadas, meus amados, vamos buscar a Jesus. Mesmo se você se considera uma pessoa de posição, uma pessoa famosa, uma pessoa, sabe, uma pessoa rica, você precisa de Deus, não tenha vergonha, não se importa com o que vão dizer de você, se importa o que Deus pensa de você. Porque às vezes você está passando, mesmo com o seu dinheiro, mesmo com a sua posição, você está passando por um momento que você precisa de Deus. Mas você se sente vergonha de chegar até a igreja para dizer: pastor, ora por mim, ora pela minha família, nós estamos precisando de oração. Minhas amadas, meus amados, não se envergonha de Deus, porque senão, de Jesus, porque senão ele vai se envergonhar de você naquele dia. Amém? E outra coisa, às vezes nós demos crédito em tantas palavras, né? Insignificante, enquanto nós devemos dar crédito na palavra de Deus, aonde nós devemos estar focado na palavra de Deus, aonde nós devemos ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes nós vamos buscar conselho em alguém que não pode fazer nada por nós, que só vai dizer palavras negativas ou até palavras insignificantes. Então, minhas amadas, meus amados, nós temos que estamos buscando
focando em Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, dando ouvido à palavra de Deus. E não dando ouvido em certos tipos de palavras, que não vai trazer bem nenhum para nós. Só vai nos trazer mais angústia, mais preocupação, porque às vezes são palavras negativas, palavras que vai nos jogar para baixo. Então, minhas amadas e meus amados, vamos, isso que devemos fazer. É isso que nós devemos fazer hoje, pois erradamente temos escutado o que muitos dito, enquanto devemos ouvir somente a voz do Senhor nosso Deus. Às vezes nós ouvimos palavras erradas, enquanto nós temos uma palavra que edifica, uma palavra que nos dá força, uma palavra que nos levanta, que é a palavra de Deus. Amém, minhas amadas, amém, meus amados. Eu já quero orar para que a oração chegue até vocês. Eu peço para vocês que vocês meditem nesta palavra, não dê ouvido palavras que talvez não vai te edificar, só vai te deixar mais preocupada, mais preocupado, vai te angustiar, mas sim, dê ouvido à palavra de Deus. Amém? Eu já quero estar dando meu bom dia para as donas de casa, para os chefes de família, para os motoristas, motorista por aplicativos, motoboy, caminhoneiro, para, acho que eu já disse, né, os chefes de família, a chefe de família, dona de casa, para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que estão angustiados, para aquelas que estão angustiadas, para aquelas que estão achando, aquelas pessoas que estão achando que não tem mais jeito, que se acabou, que não vai mais conseguir. Você vai conseguir sim, somente você faça como fez Jairo. Vá até a Jesus, dê ouvido à palavra de Deus, porque você vai conseguir. Confia nele de todo o seu coração, foca na palavra dele, não dê ouvido palavras negativas, palavra que vai te angustiar, palavra que vai te lançar lá embaixo. Mas eu quero dizer que Jesus, ele te ama, e se você amar ele, não se envergonhar dele, você vai alcançar aquilo que você tem buscado, para a sua família. Você vai alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida, para aqueles que estão enfermos na sua família. Então, vai meu bom dia a todos vocês, donas de casa, chefes de família, trabalhadores, motorista por aplicativo, motoboy,
motorista caminhoneiro, motorista particulares, aqueles que estão no trabalho, são 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Aqueles que estão no trabalho agora, vocês vão ver o vídeo, né? Mas são aqueles que estão no trabalho, aqueles que pensam que não tem jeito. Pessoal, tem jeito. Tem jeito porque eu já disse muitas vezes, e todas as vezes que eu digo isso para vocês, eu digo isso para vocês, para aumentar a sua fé, para te trazer esperança e para saber que mesmo para aquela pessoa que acha que está no fundo do poço, tem jeito, porque eu já estive no fundo do poço e eu achava que para mim não tinha mais jeito. Porque, amadas e amados, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para quem presenciou a minha situação. Eu já me vi no fundo do poço, mas, e pensando que não tinha jeito mais, eu pensava na morte, eu achava que se eu morresse, ia resolver todos os meus problemas, mas quis Deus que eu não morresse, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Então, eu peço a você que, em nome do Senhor Jesus, você aumenta a sua fé e esperança, porque tem jeito para Deus, tem jeito para tudo. Até para a morte, que muitos dizem assim, que só não tem jeito para a morte, até para a morte tem jeito, porque Jesus ressuscitou um morto, que já estava morto há 4 dias. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, minha amiga, meu amigo, você que está aí pensando que tudo acabou, não pense assim. Vai aos pés da cruz, vai aos pés do Senhor Jesus, porque aqui com vocês está falando uma pessoa que pensava que não tinha jeito mais, que o jeito era morrer. Mas pela honra e glória do nosso Deus, eu estou aqui para orar por você, porque da mesma forma que eu estive, e se estiver alguém, porque eu sei que tem, na mesma situação que eu estava, eu quero falar para você nesta madrugada, que não perca a fé e nem a esperança, e só confia em Deus, porque tem jeito para você, da mesma forma que teve jeito para mim, da mesma forma que para muitas pessoas teve jeito, tem jeito para você. Só você não se envergonhar da palavra de Deus, não se envergonhar de Jesus e pôr a sua fé em prática. Então, bom dia, minhas queridas, dona de casa, que Deus abençoe você, mulher trabalhadora, que daqui a pouco vai deixar os seus filhos na creche e vai para o trabalho. Você, dona de casa, que daqui a pouco vai estar assumindo a rotina do seu lar. Você, chefe de família, que daqui a pouco vai estar saindo para o trabalho. Você que estuda, que daqui a pouco vai estar saindo para a escola, ou sua filha, seu filho vai estar saindo para a escola. Você caminhoneiro, que vai sair, já está na estrada. Você que está, talvez, estacionou aí num posto na beira da estrada. Você, motorista por aplicativo, que já está até rodando, ou ainda rodou a noite toda e ainda continua trabalhando. Enfermeira, enfermeiro, médico, plantonista, enfermeira, plantonista, você que está aí na empresa, você que está aí trabalhando, você que está aí lutando pelo seu pão de cada dia honestamente, que Deus te abençoe,
que Deus abençoa a sua família, a sua vida, que o anjo do Senhor te leva em segurança para o trabalho, te traga em segurança para a sua casa, te livrando de assalto, te livrando de acidente, te livrando de todo laço, de toda seta. Que Deus te abençoa e neste momento eu quero orar por você, aonde quer que você esteja. Moçambique, quero orar por você, quero orar por vocês, pessoal de Moçambique, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Alex postava muito tudo que o Senhor mandava no Instagram, eu compartilhava. Pastor Alex, não tenho visto mais o Senhor no Instagram, mas que Deus abençoa Moçambique, que Deus abençoa Pastor Alex, que Deus abençoa o pessoal da África, pessoal sofrido. Quando eu vejo o sofrimento desse pessoal, eu lembro do sofrimento na minha infância. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus continua enviando socorro para Moçambique, para a África, para esse povo sofrido. Quero também orar também pessoal de Porto Alegre, pessoal de Brumadinho, pessoal de todo o Brasil, do Brasil e do mundo, quem se encontra nas áreas de risco, quem se encontra nas UTIs, nos quartos de hospitais. Se encerrar aqui esta oração no celular, se o celular encerrar essa oração, eu continuarei orando por vocês. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, neste momento, Senhor Deus, eu elevo a minha oração no seu trono de glória, meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que tem ouvido o meu clamor e a minha súplica, o clamor desse povo que tem clamado a Deus. Ó Pai querido e amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro a essas mães de família, vai de encontro a esses pais de família, vai de encontro a esses trabalhadores, vai de encontro, meu Deus, essas pessoas que neste momento está viajando a trabalho. Senhor Deus, vai de encontro, Pai, essas pessoas que vai sair para o trabalho, que vai sair para a faculdade, que vai sair para a escola, que vai viajar a trabalho. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor acampa os seus anjos diante de cada pessoa, meu Deus, do Brasil e do mundo, de cada estado, Pai, estado de São Paulo, Minas, Pernambuco, Bahia, todos os estados, Pai, Ceará, Pai querido e amado, Rio de Janeiro, meu Deus, eu sei que a cada estado, meu Deus, a cada cidade tem uma pessoa, ou mais, várias pessoas necessitando, meu Deus, da tua misericórdia, meu Pai, da tua proteção. Senhor, meu Deus e meu Pai, livra, vai na frente, livrando de assalto, livrando, Senhor Deus, de acidente, livrando, Senhor, das mãos do homem sanguinário, livrando, Senhor Deus, das mãos do homem violento, livrando, Senhor, das mãos daqueles, Senhor Deus, que não tem piedade, meu Pai. Livra, Senhor Deus, proteja, meu Pai querido e amado, entra com providência divina, alcança aqueles que estão na sarjeta, alcança, meu Deus, aqueles que estão na Cracolândia, porque ali, Senhor Deus, tem filhos ali que os pais estão desesperados, sem saber aonde está. Tem ali,
Marido, Senhor, que a esposa está desesperada sem saber aonde está. Ó Pai querido e amado, tem também esposa, Senhor Deus, que às vezes o marido está procurando e está lá na Cracolândia, Senhor Deus. Está lá, meu Pai querido, servindo Satanás, porque, meu Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, visita agora, visita a mente, o coração dessas pessoas, visita, meu Deus, aqueles que estão, Pai querido e amado, na sarjeta, Senhor Deus. Meu Deus, eu peço por aqueles que estão sem força para orar, que está sem força para buscar a presença do Senhor. Meu Deus, eu oro por aqueles, Pai, que têm buscado o conselho onde não deve, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor toque o coração dessas pessoas que buscam o conselho no Senhor, porque do Senhor eles vão ouvir a palavra e vai ouvir o conselho certo, meu Deus. E às vezes, aonde eles vão buscar conselho, vai dar conselho errado, meu Deus. Vai lançar no abismo. Pai querido e amado, visita, entra com providência, quebra todos os laços, visita os casamentos, as famílias, meu Deus, que está em conflito, Senhor, que está em guerra, pai, mãe, filho, pai. Ó Deus, que não se entendem mais. Eu peço que o Senhor leve a paz, leva, Senhor,